Bem, gente, inicialmente a minha saudação a todos que estão conectados aqui para ouvir essa palestra. E a minha proposta é falar sobre os paradigmas da medicina desde a antiguidade até a era digital. Por que eu escolhi esse tema? Porque esse tema é muito relevante no mundo contemporâneo em virtude das mudanças muito rápidas hoje dos paradigmas. Os paradigmas se erguem, alguns se mantêm e outros declinam. Então, nós vamos passar numa visão panorâmica para vocês uma mensagem e que analisa esses paradigmas desde a alta antiguidade até a era digital. A medicina, na alta antiguidade, ela era mágica e sacerdotal. As doenças, as causas das doenças eram atribuídas ao sobrenatural. E o tratamento era feito através de rituais cabalísticos por feiticeiros e sacerdotes. Como é que muda aqui? Vocês têm aí um ritual cabalístico mostrando um sacerdote tentando exorcizar um espírito maligno do doente. E se vocês pensam que esse tipo de medicina acabou, é um equívoco, porque isso foi havendo uma decantação e uma transformação, mas o sobrenatural ainda está muito presente até na época do coronavírus. Sempre que o paciente tem uma doença e que a medicina, às vezes, não tem uma solução, porque a medicina, diz um ditado chinês, que a medicina só cura as doenças que têm cura. E muitas doenças não têm cura. Então, essas pessoas se valem de curas espirituais. E aí nós temos, às vezes, um indivíduo que, quando tem um reumatismo, ele prefere uma pagelança a um anti-inflamatório de última geração. Então, essa medicina, embora tenha declinado, ela ainda está muito presente na vida das sociedades modernas, das sociedades contemporâneas. Eu me lembro, quando eu era menino, e que as minhas irmãs, quando ganhavam um bebê, o primeiro lugar que elas levavam o bebê era na benzedeira, não era no pediatra, para tirar o quebranto. Então, existe e está muito entranhado ainda no imaginário popular que a medicina pode ter causas sobrenaturais e que, às vezes, só uma cura espiritual, ou uma medicina alternativa que resolve. Bom, até o século V a.C., isso era o tipo de medicina que existia, se é que se pode chamar de medicina, medicina entre aspas. No século V a.C., Hipócrates desmistificou esse conceito da doença, sendo causado pelo sobrenatural, e diz: não, a doença é causada ou provocada
por causas naturais. É a dieta, é o clima, é o estilo de vida, e o paciente deve ser examinado. Primeiro, deve ser feito colhido uma história, um histórico da doença, e depois deve ser feito um exame físico para depois se fazer o tratamento do paciente. Então, o Hipócrates introduziu a anamnese, que em grego quer dizer recordar de novo, o exame físico e as curas, que eram feitas através, principalmente, havia muita carência naquela época, era feita através de chás, de ervas silvestres, e até de terapia, né? Era esse o tratamento com Hipócrates, eram esses os recursos que havia na época. E a medicina, o Hipócrates teve outro grande mérito, que foi que introduziu a relação médico-paciente e pensou a medicina do ponto de vista ético. E ele fez um decálogo, né, de medidas éticas que deviam ser adotadas, né, em relação ao doente, inclusive o sigilo médico, né, ele já chamava atenção para isso. E até pouco tempo, quando o médico, naquela solenidade de formatura, ele fazia o juramento hipocrático. Hoje, é claro que o juramento hipocrático não tem mais sentido, porque a medicina mudou radicalmente. Quer dizer, você tem os pacientes terminais, você tem a medicina paliativa, você tem a morte encefálica, nós estamos na era dos transplantes. Quer dizer, então, hoje a medicina, o juramento hipocrático não é mais válido, né? Mas até pouco tempo ainda nós fazíamos o juramento hipocrático. Então, a medicina hipocrática seguiu durante alguns séculos, até que no princípio da era cristã, na Roma dos imperadores, apareceu um médico grego chamado Galeno. Aqui está o Hipócrates nesse slide, fazendo dando uma aula, né, para os seus discípulos, né, e ensinando como a medicina, como o ato médico devia ser feito, né? E aqui nós temos o Galeno. O Galeno viveu de 130 a 200 do ano do Senhor, quer dizer, depois de Cristo, né? Então, na Roma dos imperadores, ele era um médico que nasceu em Pérgamo, na Grécia, mas muito cedo ele se mudou para Roma. E lá ele estudou medicina e fez a sua vida médica toda. O Galeno, ele é um nome muito importante porque as teses galênicas dominaram a medicina por 18 séculos. Praticamente até 1800, ainda algumas teses galênicas eram aceitas. Por quê? Porque o Galeno, além de ser um médico muito perspicaz, tinha uma boa acurácia do diagnóstico das doenças, ele era um hábil dissecador. Ele dissecava, naquela época não podia se dissecar cadáveres, não, mas ele dissecava animais de pequeno porte e de grande porte, porcos, cachorros, macacos, até ursos. E ele extrapolava aquilo que ele achava de dados anatômicos e fisiológicos para o ser humano.
Eu diria que o Galeno acertou muito, mas também errou muito, né? E o fenômeno da duração da medicina galênica se deve mais ao obscurantismo dos seguidores de Galeno do que ao mérito próprio do Galeno. É claro que ele tem méritos. Por quê? Porque ele descreveu a natureza das artérias e das veias, dos nervos motores e sensitivos, né? Descreveu o nervo recorrente e ele atuou em muitas áreas, né? Acertando. Por quê? Porque, além dele ser um hábil dissecador, ele também era médico dos gladiadores, dos jovens gladiadores que se batiam na arena. E, às vezes, tinham ferimentos profundos. E o Galeno, então, através dessa prática, ele acertou muito também, não? E ele, além da prática médica, farmacêutica, na área da higiene, não? Ele produziu muito, até na filosofia. Ele, no diagnóstico, na terapêutica, ele introduziu a chamada, conhecida até pouco tempo como farmácia galênica, muitas ervas silvestres para o tratamento dos seus pacientes. Agora, ele cometeu erros crassos também. Por exemplo, ele achava que o coração era poroso, né? Que havia uma ligação entre ventrículos através de poros, né? E foi difícil corrigir os erros de Galeno, que mesmo no século XVI e XVII, primeiro com André Vesalho. André Vesalho foi um grande nome da medicina, porque o André Vesalho era belga, né? E ele estudou medicina em Pádua e também exerceu medicina em Paris, né? E ele era naquela época não podia se dissecar cadáveres. Foi na Idade Média, né? Em que era o mundo era teocêntrico, o saber era de igreja. Você podia torturar um indivíduo e a igreja torturou muitos indivíduos, né? Que achavam que estavam tomados do diabo, eram feiticeiros, às vezes eram queimados, né? Mas era blasfêmia você dissecar um cadáver. Então, o André Vesalho, ele ia às vezes de madrugada nos cemitérios, onde ele roubava cadáveres, ossos, etc. E ele, clandestinamente, ele publicou o maior livro, um dos maiores livros de todos os tempos da medicina, de Corpora Fabrica, um livro muito bem ilustrado através de desenhos, né, do sistema muscular, dos órgãos, do cérebro, né? E ele levou isso em lombo de burro de Paris, dos Alpes, para a Suíça. E lá ele publicou esse livro, que foi um sucesso imediato. Mas, apesar de tudo isso, ele não conseguiu convencer os seguidores de Galeno dos erros de Galeno. Mais tarde, William Harvey, no século XVII, o Vesalho viveu no século XVI, ele morreu muito jovem num naufrágio, né? No século XVII, um médico inglês chamado William Harvey, ele descreveu a circulação do sangue em cavalos. Então, ele mostrou, e aí ele disse que o Galeno estava errado quando dizia que o sangue
passava de um ventrículo para outro de uma maneira fisiológica, né? Ele descreveu toda a hemodinâmica. Então, são precursores, o Vesálio e o William Harvey são precursores da fisiologia. No slide que vocês têm aí, na tela, vocês estão vendo um hospital da Idade Média, porque os doentes, eles não tinham, quando eles ficavam doentes, não tinham um local que acolhesse os doentes. E hospital vem de hospitalidade, de acolhimento. Então, esses doentes eram acolhidos nesses hospitais. Às vezes, mais de um doente ocupava um leito, às vezes tinha doente embaixo da cama, às vezes tinha 3 doentes num leito, não havia muita higiene. E eram as religiosas que tomavam conta dos pacientes. Então, isso foi, na época, um avanço, porque os doentes tinham um local de acolhimento, o que não acontecia antes. Eles geralmente adoeciam em casa e morriam em casa. Esse é o livro do Vesálio, né? Que é considerado por muitos o maior livro de medicina jamais escrito e representa a entrada da medicina na era da razão. Bom, aqui nós temos um outro paradigma da medicina, né? Vencida, então, essa etapa da medicina galênica, né, nós temos, no século XIX, o grande Claude Bernard, que está aqui nesse slide, que lançou as bases da medicina experimental. Não é? Ele era um vivisseccionista, hoje ele seria muito combatido. Naquela época já se combatiam os vivisseccionistas, os defensores dos animais, porque o Claude Bernard fazia experiências em animais, em sapo, em cachorro, em gato, né? E aí, então, ele ia estudando as funções. E depois ele escreveu um tratado monumental chamado As Bases da Medicina Experimental, né? Que até hoje ainda é válido, né? Diz que o Claude Bernard não era um fisiologista. Alguém disse que ele era a própria fisiologia. Ele foi que introduziu, então, a fisiologia para a prática da medicina. E, através da fisiologia, quando havia uma alteração da fisiologia, se instalava aí a patologia, não? Então, a fisiopatologia, ele estudou muito a fisiopatologia das doenças. E ele tem algumas contribuições que foram seminais. Ele praticamente descreveu o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e descreveu um meio interno, que ele chamava de milieu intérieur. O meio interno era o que dava o equilíbrio ao organismo. E, mais tarde, essa noção de meio interno foi aprimorado por um médico americano que chamou a isso de homeostase. Então, o organismo tem a sua homeostase, o seu equilíbrio, através dos fluidos, dos hormônios, dos nervos e assim por diante. Não? Bom, a etapa seguinte é a época dos cirurgiões. Vocês vejam aí que quem fazia cirurgia na antiguidade e na Idade Média eram os barbeiros, não eram os médicos. E era uma cirurgia em que o indivíduo sofria dores horríveis. Aqui vocês estão vendo a amputação de uma perna, né? Com o paciente aí apavorado, né?
pela dor que o indivíduo sentia. Até que, no século XIX, em Massachusetts, né, em Boston, no General Hospital de Massachusetts, vocês veem esses cavalheiros com as suas casacas operando o primeiro paciente sob anestesia. Né? Você vê que nessa época não havia nenhuma preocupação com asepsia, porque o Pasteur não tinha ainda demonstrado que existiam micróbios. Né? Então, eles operavam o paciente sem dor, mas sem luvas, e, quando sangrava, eles limpavam as mãos nas suas casacas. Né? Evidentemente que as infecções pós-operatórias, a taxa de infecções pós-operatórias eram muito altas. Bom, aí vem a época do anátomo clínico. Quem introduziu isso foi Jean-Martin Charcot, o pai da neurologia, que viveu de 1825 a 1893. O Charcot, na Salpêtrière, ele praticamente inaugurou esse método anátomo clínico, quer dizer, ele estudava o paciente, né, através da anamnese, do exame físico, de algum exame complementar, e depois, quando o seu paciente ia a óbito, era feita a necrópsia e depois era feita um estudo procurando as causas, né, dos sinais e sintomas que aquele paciente apresentava, e até chegar ao diagnóstico da causa da doença através da anatomia patológica. Mas, na realidade, bom, aí nós temos a era do Sigmund Freud, que estudou com o Pasteur. O Sigmund Freud, que era austríaco, um vienense, ele estudou medicina em Viena e ele se dedicou inicialmente à neurologia. Ele estudava, principalmente, ele fazia pesquisa em medula de peixe. E ele descreveu alguns sinais, principalmente em agnosia, em afasia. Estudou muito, ele mesmo era um consumidor de cocaína, estudou muito a ação da cocaína no sistema nervoso central, mas, atraído pela fama de Charcot, ele foi fazer um estágio na Salpêtrière. E lá ele viu o grande ataque histérico de Charcot, que hoje é uma coisa já superada, né? Não foi dos momentos felizes do Charcot, né? Quer dizer, aquilo era um espetáculo, né? E quanto mais audiência tinha, mais a encenação do grande ataque histérico era perfeita, com aquelas 4 fases, etc. Hoje se sabe que a histeria, que hoje nem se usa mais essa expressão, não é politicamente correta, porque histeria vem de histeron, que quer dizer útero, quer dizer um problema de natureza sexual. Então, hoje você fala em conversão, o paciente é um conversivo, a medicina, entrando na era da medicina psicossomática. Mas o Sigmund Freud, o grande mérito dele foi ter estudado a psicologia profunda e criado o conceito de inconsciente, baseado principalmente em leituras, em obras literárias de Tolstói, de Dostoiévski, de Kafka, etc., e das suas próprias elucubrações, ele criou uma ciência fenomenológica, que é a psicanálise. Embora muita gente não acredite em psicanálise, a psicologia fenomenológica ela tem um valor. Ela não foi criada pelo
Freud. Ela foi criada por um psicólogo alemão chamado Husserl, né? Mas a fenomenologia é um dado importante até hoje, tanto em filosofia, como em psicologia, como em medicina, né? Às vezes você tem um fenômeno, você descreve o fenômeno, e quando você não acha uma causa, às vezes você trata o paciente e às vezes você ajuda, cura o paciente ou ameniza o problema do paciente. Tem que voltar. Bom, aqui nós chegamos a Pasteur. Pasteur talvez tenha sido um dos maiores benfeitores da humanidade. Pasteur foi um gênio, porque Pasteur era um químico, ele não era médico, mas os médicos o chamavam de charlatão, né? Por ciúmes, naturalmente, porque o Pasteur primeiro ele provou que não havia a geração espontânea. Até então, no século XIX, se acreditava na geração espontânea. De um monte de lixo, às vezes surgia a vida, surgia um rato, uma barata, um escorpião, um inseto, um mosquito, sei lá, qualquer tipo de vida. E aqueles que acreditavam em geração espontânea achavam que eles nasciam naquela atmosfera ali, aquele terreno era fértil e dava origem à vida. O Pasteur diz não é nada disso. Ele demonstrou através de experiências que quando você isolava, por exemplo, a carne, né? Você isolava, não nascia nenhum bicho na carne, mas se você deixasse a carne a céu aberto, sem isolamento, começavam a aparecer micro-organismos na carne. Então, ele provou que não havia geração espontânea e, portanto, que havia micro-organismo e ele criou a microbiologia. Só isso. A microbiologia, que depois chamou bacteriologia, teve vários nomes, enfim, é o estudo dos micro-organismos. Hoje tem a virologia, tem o estudo dos fungos, das bactérias, dos protozoários, enfim, o estudo dos seres invisíveis, né? Então, o Pasteur, ele foi, além disso, um indivíduo muito premiado na área dele, que era a cristalografia. Ele ganhou muitos prêmios fazendo trabalhos em química. Mas a grande contribuição do Pasteur é na área médica e também na era do agronegócio. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que o Pasteur criou o agronegócio avant la lettre, como diz o francês, antes de se falar em agronegócio. Por exemplo, havia no norte da França vinícolas que estavam arruinadas, porque o vinho azedava. Ele foi lá, estudou a fermentação do vinho e ele fez alguns métodos, introduziu alguns métodos adequados e recuperou essas vinícolas. Ele estudou a fermentação da cerveja e, principalmente, do leite. Até hoje, nós chamamos pasteurização do leite. Então, vejam que o Pasteur, ele não só isso, eu diria que ele criou um paradigma, ele já aplicava no seu comportamento atos que hoje são chamados de medicina translacional. Nós vamos falar mais adiante sobre medicina translacional. O que é a medicina translacional? É a aplicação imediata de um ato médico novo. Por exemplo, agora nós estamos na epidemia do coronavírus. Quer dizer, nós temos que ter
um medicamento que seja descoberto rápido para poder curar o coronavírus, ou rapidamente que seja encontrada uma vacina para que possa prevenir o coronavírus. Então, isso é medicina translacional. O mote da medicina translacional, em inglês, é o seguinte: bench to bed, quer dizer, da bancada à clínica. Bed seria leito, né? Mas, em tradução livre, da bancada à clínica. Quer dizer, quando surge uma nova doença, rapidamente se acha um medicamento que possa resolver, curar essa doença, ou pelo menos estabilizar essa doença, ou algum método preventivo, né? Uma vacina. Então, o Pasteur já fazia isso na época dele. Bom, aqui nós temos um avanço extraordinário da medicina. Vocês estão vendo esse slide aí na tela? Vocês estão vendo aqui um senhor, aqui, no laboratório, né, com um avental, e estão vendo a mão aqui de um raio-x de mão. Aparece até aliança. Essa mão ficou famosa, porque essa mão é do Röntgen. O Röntgen foi um alemão que introduziu o raio-x na prática médica, na prática diagnóstica. E ele foi agraciado com o primeiro prêmio Nobel de Medicina, né, conferido pela Academia Sueca em 1901. Né? Então, foi uma descoberta que impactou a medicina, mudou, né, a maneira de encarar a medicina. Foi um novo paradigma da medicina. E aqui nós temos o Rudolf Virchow, um outro alemão que também impactou muito a medicina. Por quê? Porque ele introduziu o exame anatomopatológico. Quer dizer, então, um novo método para diagnóstico, ou através da biópsia, ou através da necrópsia, para se estudar aquele tipo de doença. Foi este alemão que introduziu a anatomia patológica. Aqui nós chegamos à era da antibiótico-terapia, que foi uma revolução na farmacologia. Vocês estão vendo aí nesse slide o Fleming, Sir Alexander Fleming. Ele era um laboratorista, um patologista clínico, não é? Ele não era muito organizado. Ele saiu de férias, ele pegou todas as placas de Petri, todo aquele material que estava ali em cima da bancada, ele empurrou lá para um lado e deixou lá. E quando ele voltou de férias, ele pegou esse material que estava em cima da bancada e colocou na pia para higienizar, para lavar. E aí ele ouviu uma pancada na porta, ele abriu, era um colega dele lá do laboratório, e disse: "Ô, Alexandre, o que você está fazendo aí?" Ele falou: eu estou, espera aí. Pegou a placa de PET e viu que havia um mofo que estava alisando uma colônia de estafilococo. E disse: espera aí, isso aqui é interessante. Então, tem uma frase que diz que o bom pesquisador é aquele que vê o que todo mundo vê e o que pensa o que ninguém pensou. Ele teve um estalo, né? É quase que uma descoberta por serendipidade. Serendipidade é uma descoberta meio por acaso, né? Ele começou, então, a estudar a ação
desses fungos, né? Ele isolou daí um fungo chamado penicilínio, né? E ele isolou isso em 1927. Vejam como as pesquisas às vezes demoram. A penicilina só veio a se tornar uma realidade na Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e terminou em 1945. Na Segunda Guerra Mundial, que a penicilina começou a ser comercializada. Porque o Fleming ele fez uma nota prévia sobre essa descoberta dele, mas ele não tinha como materializar isso num medicamento. Daí ele se aliou a dois pesquisadores de um laboratório, que não me lembro agora o nome, tá? E os três aí ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pela introdução de uma revolução na terapêutica, que é a antibiótico-terapia. E uma coisa curiosa, a penicilina ainda é um grande antibiótico até hoje que nós estamos na era dos antibióticos de última geração, né? E os jovens geralmente receitam de última geração, mas a penicilina ela ainda é fundamental para neurosífilis, por exemplo. O melhor tratamento para neurosífilis ainda é a penicilina. Quando houve falta de penicilina no mundo, porque a penicilina ficou tão barata que os grandes multinacionais não se interessavam por fabricar penicilina. Nessa época, quem abasteceu o comércio mundial foi a China, né, que agora veio de lá o coronavírus, né? Então, a penicilina ainda é um grande antibiótico. Mas agora que nós vamos entrar realmente no leitmotiv da nossa palestra, que são os paradigmas da medicina. O que são os paradigmas? São os modelos médicos. Esse termo paradigma, ele foi criado por um físico e filósofo, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele, e ele que criou esse termo paradigma, as revoluções científicas. Quando ele dizia o seguinte, ele trabalhou em Harvard, ele dizia que a medicina ela não progride pelo acúmulo do conhecimento, mas é que, de repente, há um salto qualitativo e o paradigma muda. Pode até se superimpor aos outros paradigmas e haver uma sobreposição, conviver com os outros paradigmas. Então, o paradigma principal da medicina, que desde a antiguidade era usado, é a medicina curativa. Mas nem todas as doenças têm cura. Então, os paradigmas da medicina não se esgotam na medicina curativa. Por exemplo, Asclépio, na mitologia grega, era o deus da medicina. Ele tinha duas filhas, Higeia e Panaceia. Panaceia, você fala, isso não é uma panaceia. Panaceia é aquilo que serve para curar tudo, né? Não existe panaceia. Panaceia vem da mitologia grega. Quer dizer, panaceia seria a medicina curativa e higeia, é higiene, seria a medicina preventiva. Você faz medicina preventiva através de saneamento básico, de tratamento da água, de vigilância sanitária, etc. Então, os paradigmas da medicina, já na antiguidade, era medicina curativa, medicina preventiva e medicina paliativa. Só que a medicina paliativa, na idade contemporânea, ela ressurgiu com uma roupagem nova. Nós vamos adiante falar nisso. Medicina paliativa, medicina preventiva. Então, esses são
fundamentalmente os primeiros paradigmas da medicina, né? Depois surgiu a medicina reabilitativa, né? A medicina reabilitativa é aquela que procura ou recuperar o doente de uma doença ou de um trauma, ou minimizar as sequelas de uma doença ou de um trauma, né? A medicina reabilitativa se faz principalmente através da fisioterapia, da terapia ocupacional e da fonoaudiologia. São três ferramentas muito importantes que podem evitar cirurgias, às vezes, mutilantes, pode evitar efeitos adversos graves de fármacos, né? Mas podem ser também complementares. A medicina reabilitativa, ela pode complementar, o indivíduo pode fazer uma cirurgia, por exemplo, de ombro, e depois fazer uma fisioterapia, né? Que complementa a cura do indivíduo, né? Ou a medicina reabilitativa, ela pode evitar uma cirurgia. Quando eu era um jovem neurologista, se operava muita coluna. Toda dor na coluna era hernia de disco, entre aspas. As indicações eram inadequadas e os resultados eram péssimos. Hoje você opera muito menos coluna, claro que tem casos de compressão, que você tem que descomprimir, que não tem outra solução a não ser cirúrgica. Mas, em muitos casos de dor de coluna, o que funciona bem são fármacos, né? E anti-inflamatórios e medicina reabilitativa. Diminuiu muito o número de cirurgia de coluna. E os resultados são muito melhores hoje, porque as indicações são mais precisas, né? Mas nós entramos já na medicina moderna, na medicina previsiva. O que é a medicina previsiva? A medicina previsiva é aquela que pode prever o aparecimento de uma doença, o que significa que ela depende fundamentalmente dos avanços da genética. Por exemplo, se você estudar, às vezes ainda no útero, através da extração de líquido amniótico ou do vírio corial, de uma biópsia do vírio corial, você pode dizer se aquele feto, por exemplo, tem uma síndrome de Down. E nos países que permitem o aborto é permitido nesses casos, não é o caso do Brasil, aqui não, às vezes há uma interrupção da gravidez. No Brasil não é um crime fazer um aborto, provocar um aborto por síndrome de Down. Existe no nosso estatuto legal, né, aqueles casos que tipificam a indicação de aborto, que é estupro, né, que é anencefalia e risco de vida da mãe, né? São os casos que contemplam o aborto no Brasil. O resto é crime, né? Considerado crime. Então, a medicina previsiva, ela vai além. Ela hoje estuda o indivíduo do ponto de vista genético. Existem os marcadores genéticos. Por exemplo, você pode já, quando o indivíduo nasce, fazer, ou até na vida intrauterina, fazer estudos citogenéticos para saber se aquele indivíduo é portador de algum gene patológico. Por exemplo, o gene da Coreia de Huntington, que é uma Coreia heredodegenerativa, que é no cromossomo 4. Você pode fazer esse estudo no indivíduo jovem, porque a doença só vai se manifestar, às vezes, na terceira ou quarta década da vida.
com 30 e pouco, 40 e poucos anos. Então, às vezes, esse estudo coloca até o médico num dilema ético. Digamos que nasçam gêmeos univitelinos. Na família existe casos de Coreia de Huntington e que um queira fazer o teste e o outro não queira. Isso é um dilema que a genética traz, né? Porque se um fizer e for positivo, o outro também, que é univitelino, tem o mesmo genoma, tem o mesmo gene dominante para a Coreia de Huntington. Então, essa é a medicina previsível. Agora, tem um lado positivo, porque você pode estudar se existe oncogenes. Por exemplo, câncer de mama, que é, acho que cromossomo 17, se não me engano, ou de tireoide. Você pode fazer o estudo, se tem um oncogene, então é um fator de risco. Não quer dizer que, tendo o oncogene para o câncer de mama, que necessariamente a mulher tenha que ter câncer de mama, porque o ser é subproduto dos seus genomas e fatores ambientais. Eu vou dar um exemplo. Câncer de pulmão. Se o indivíduo não é fumante, ele pode ter até um marcador para câncer de pulmão, mas se ele não é fumante, nunca ele vai desenvolver o câncer de pulmão. Mas se ele é fumante, ele pode desenvolver o câncer de pulmão. Então, por exemplo, uma famosa atriz, Angelina Jolie, é isso? Ela tinha na família várias pessoas com câncer de mama, a mãe, a avó, e ela fez o estudo do oncogene que deu positivo, era de risco para câncer de mama. Então, ela decidiu fazer uma mastectomia radical bilateral. É um pouco estranho, porque você tá tratando o pré-paciente, ela não tem uma doença, ela poderá vir a ter a doença, mas ela não tem a doença ainda, né? Mas isso é possível, a gente não pode condenar o comportamento dela, ela tem uma autonomia sobre o corpo dela e ela pode decidir. Se o médico concordar, ela pode ser operada. Foi o que ela fez. Ela fez uma mastectomia bilateral para prevenir um câncer de mama no futuro. Vocês têm aí na tela do computador dois gênios da medicina, Watson e Crick, que descobriram o DNA. O DNA é o código da vida, né? Aí está, tudo está previsto. Disse que o futuro não está escrito em nenhum lugar. Hoje, esse ditado é uma meia-verdade. Ele pode estar escrito nos genes, né? O indivíduo pode ter um gene recessivo ou dominante, principalmente se for dominante, ele poderá ter, ele fatalmente vai ter a doença daquele gene dominante, né? Então, isso até é usado hoje de uma maneira um pouco cínica no direito americano. No direito americano existe uma coisa chamada neurodefesa. O que é neurodefesa? É o advogado instrui o seu paciente, né? E ele faz, às vezes, um exame de imagem. E quando tem qualquer pequena alteração no exame de imagem, uma assimetria de ventrículo, alguma gliose, alguma coisa assim, o advogado faz uma peroração, faz uma sustentação oral que esse paciente ele é inimputável, ele tem uma doença cerebral, ele não tem controle do seu cérebro, né? Isso
Claro que o juiz, hoje, ele tem que ter uma câmara técnica que realmente dê a opinião sobre se aquele dado de imagem tem significado patológico ou não. Geralmente não tem. Mas eles estão mais sofisticados. Hoje eles estão apelando para a genética. É uma espécie de ditadura dos genes, né? Um indivíduo que tem certos genes, ele não tem controle sobre isso, um tipo de genetocracia, né? Quer dizer, ele diz, né, para quando ele está lá sendo julgado num tribunal de júri, que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o ato que ele fez. Está tudo escrito nos genes dele. E frequentemente, a mídia, né, repercute matérias, né, que confundem a população. Descoberto o gene do crime, descoberto o gene da prostituição, descoberto o gene da fidelidade, e assim por diante. Isso é um besteirol. Genética é uma coisa complexa, principalmente genética da população. Você pode ter fatores ambientais que atuam sobre fatores genéticos e levam o indivíduo ao crime. Mas a maioria dos crimes, isso se chama biologização do crime. A maioria dos crimes não tem uma causa biológica, tem uma causa psicossocioafetiva, né? Ou é psicológica, ou é afetiva, ou é... Não. Por exemplo, alguns sustentavam antigamente que o epilético é perigoso. O epilético tem uma taxa de agressividade muito alta. Tem até um psiquiatra forense aqui em São Paulo que disse essa besteira aí, né? O psiquiatra pode consumar um crime, o epilético pode consumar um crime. A maioria dos epiléticos não tem agressividade nenhuma. Tá? Quer dizer, Machado de Assis foi epilético, Gustavo Flaubert foi epilético, Dostoiévski foi epilético. Quer dizer, e daí? O epilético não é pela condição de ser epilético que ele é um indivíduo perigoso para a sociedade. Né? Esse psiquiatra forense brasileiro, ele chama isso de epilepsia condutopática. Eu não sei onde ele achou. Em algum livro do século XIX de medicina, provavelmente. Né? O epilético não tem tendência ao crime, não. Bom, medicina da imortalidade. Nós estamos entrando aqui num terreno pantanoso, né? Quer dizer, meio perigoso. Viva o suficiente para viver para sempre. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cidadão aqui chamado Ray Kurzweil. Ele é um cientista da computação e especialista em inteligência artificial. E ele faz certas projeções dizendo que ele até traça alguns cenários não muito longínquos, né? Dentro de 50, 60 anos, o homem poderá ser imortal, o ser humano. Né? Eu acho que ele é um deslumbrado. Ele tem o seu valor, né? Ele tem várias patentes de aparelhos eletrônicos, computadorizados que ele inventou, mas ele ingressou no terreno da medicina e escreveu esse livro aí com o Terry Grossman, que é um médico, né? E que ele diz que é possível você viver mais tempo e até viver para sempre. Vamos lá. Ele chama atenção para que ele se denomina o sistema CRISPR. Está aqui no slide. O que é o sistema CRISPR? Isso aqui. O sistema CRISPR é uma técnica que vem revolucionando a biotecnologia nos últimos anos.
A CRISPR-Cas9, encontrada em genoma de bactérias, se transformou numa ferramenta da engenharia genética que é utilizada para editar DNA humano, sempre convenientemente localizado perto da sequência de DNA está o gene que expressa a enzima Cas9. Essa enzima tem a capacidade de cortar precisamente o DNA e a sequência a ser editada em um genoma. Em 2015, cientistas utilizaram essa técnica para provar que era possível suprimir o vírus HIV de células vivas de pacientes portadores. Também com a técnica CRISPR-PR, é possível editar células imunes e fazer delas caçadoras de células cancerosas. Portanto, dentro de pouco tempo, o tratamento do câncer poderá ser feito com a injeção de milhares de células do próprio paciente geneticamente modificada no laboratório. Isso é verdade. Isso aqui não é um sonho, né, de uma noite de verão, como diria Shakespeare. Isso é uma realidade hoje. Esse sistema CRISPR é uma técnica já em uso na União Europeia e nos Estados Unidos. E, há uns meses atrás, foi feito pela primeira vez na América Latina, foi usado esse sistema num paciente brasileiro, em Ribeirão Preto, precisamente. Eles fizeram um tratamento chamado terapia celular. O que é a terapia? Esse paciente de Ribeirão Preto, ele era portador de um linfoma não Hodgkin, que não tinha cura e que já tinha infiltrado vários órgãos. Eles fizeram um PET scan e já tinham determinados vários órgãos infiltrados, tanto na coluna, quanto o fígado, pulmão, etc. E eles fizeram, através dessa técnica, a retirada das células do DNA, modificaram geneticamente essas células e reintroduziram, através da veia, no sistema, no organismo do paciente. E essas células, elas melhoram o sistema imune, elas são células caçadoras de células malignas, né? E elas, depois que foi feito esse tratamento, esse paciente foi submetido a um novo PET scan e tinha limpado o organismo dele, não havia mais nenhuma infiltração. Esse paciente deveria ser acompanhado periodicamente. Sabe o que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente em casa e morreu por um hematoma cerebral. Infelizmente, ele não pôde fazer o seguimento. Mas esse método, ele é eficiente. Mas é claro que existem doenças e existem doentes. Cada doente pode reagir de modo diferente. Então, ele tem que ser acompanhado periodicamente para ver se realmente ele ficou radicalmente curado. Baixa um pouquinho. Bom, clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, ela é um método válido hoje em medicina, né? Você não pode fazer a clonagem
de células germinativas. Você não pode fazer clones nem de animais superiores, nem do ser humano. Não é? Isso contraria a lei, contraria a ética do ato médico. É proibido clonar células germinativas. Quer dizer, células germinativas são células imortais. Né? Tem dois tipos de células que são imortais. São as germinativas, que são as células reprodutivas, enquanto o indivíduo está vivo, elas permanecem vivas. E as células cancerígenas, que, de um modo patológico, se reproduz de modo desordenado e de modo indefinido, né? Como nós vimos lá na técnica CRISPR, hoje você pode destruir essas células malignas, né? Geneticamente. Né? Então, a genética ela tem que ser usada com objetivos terapêuticos e não com outros objetivos. Né? Então, a clonagem terapêutica é uma ferramenta para criar órgãos humanos, coração, rim, fígado, usando para isso células reprodutivas no estágio pré-fetal, ou mesmo usando células somáticas extraídas da pele, por exemplo. E com esses procedimentos estaria solucionado o problema de doação de órgãos e também a não rejeição quando utilizada célula do próprio paciente. Essas células sofrem diferenciação e se tornam totipotentes, podendo se transformar em diferentes tecidos, muscular, ósseo, nervoso, para transplante. Então, a clonagem terapêutica ela é permitida, porque ela pode não só ajudar no tratamento, através de transplantes, e até evitar a rejeição, porque pode usar a célula do próprio paciente, né? E uma célula, às vezes, da região da pele, né? Que você trata no laboratório e transforma em células embrionárias. Elas voltam a ser células embrionárias e, portanto, totipotente. Pode se transformar em qualquer tecido. Né? A medicina preditiva. A medicina preditiva é diferente da medicina previsiva, porque na medicina preditiva você pode predizer, você pode prever se o paciente tem fatores de risco para determinadas doenças. Quando ele tem um determinado HLA, ele pode ter um fator de risco para certas doenças, esclerose múltipla, espondilite anquilosante e assim por diante. Então, certas medidas podem ser tomadas. Né? A medicina preditiva ela é importante para que o paciente não entre com esses fatores de risco. Esses fatores de risco podem ser alimentares, pode ser medicamentos, pode ser estresse físico, esforço, tem uma série de fatores de risco. Né? Então, e mesmo oncogenes. Né? Se tiver 1000 biomarcadores para oncogenes, você faz uma medicina preditiva. Não quer dizer que o doente necessariamente tenha que ter o câncer. Ele pode viver bem, evitando alguns fatores de risco que podem desencadear o câncer. Por exemplo, um indivíduo que tem o Helicobacter pylori, ele tem uma chance de ter um câncer gástrico. Se ele trata o Helicobacter pylori com antibiótico, essa chance diminui quase a zero. Antigamente se operava muito o estômago, hoje se opera muito menos. E os australianos que descobriram isso, 2 australianos, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, porque eles mudaram a história, né, da terapêutica de úlcera, de câncer de estômago e assim por diante. Existe nos Estados Unidos, na União Europeia, até kits. Né? São kits que o indivíduo compra numa farmácia que mostra o seu DNA
e os fatores de risco, né, que devem ser evitados, se é um câncer de próstata, de mama, cardiovascular, se o indivíduo tem tendência a ter câncer num desses órgãos. Então, isso pode ser já adquirido em farmácia, né? Medicina reparadora e medicina regenerativa são dois paradigmas da medicina. A medicina reparadora é a medicina dos transplantes de órgãos. Hoje, ela já está, desde a década de 70, né, que se faz transplante de órgão. Começou no Hospital Necker, em Paris, com transplante de rim, e hoje se faz transplante de coração, transplante de pulmão, transplante de córnea, faz vários tipos de transplante, de fígado. Aquele que vem dando mais certo é o transplante de rim e de córnea. Os outros transplantes ainda são muito problemáticos. E o paciente que faz um transplante, existe problema de várias ordens, né? Existe a seleção dos pacientes, existe os doadores de órgãos, existe a rejeição, existe os medicamentos que ele tem que tomar a vida inteira, que são imunossupressores e que têm efeitos colaterais, existe as consultas médicas periódicas, uma porção de inconveniente. Então, a tendência é esse paradigma da medicina reparadora, que é trocar um órgão por outro, a tendência é desaparecer, desde que a medicina regenerativa adquira tecnologia suficiente para fazer células totipotentes com os células do próprio paciente. Por exemplo, uma célula cutânea, por exemplo, não é? E que pode ser aplicada no paciente. E tem mais, com a medicina regenerativa, não existe o problema da rejeição, o paciente não precisa tomar medicamento nenhum, não precisa ficar fazendo exames periódicos, e tem mais, a medicina regenerativa ela pode retardar o envelhecimento. Por quê? Porque a célula, no DNA da célula, das nossas células, existe uma programação para a célula morrer. Por que a célula morre? A célula ela tem um DNA, depois ela tem uma série como a conta de um rosário, ela tem uma cauda, né? Como conta de um rosário. E no fim dessa cauda, ela tem uma coisa chamada telômero, que é, quer dizer, cada vez que uma célula se divide, cai uma conta de rosário, até que chega lá no telômero, que é o final, essa célula morre, é a apoptose. Isso está no nosso programa biológico. A célula, com exceção de duas células germinativas, as cancerígenas, que são eternas. Enquanto o indivíduo vive, elas vivem. Mas as outras células elas tendem a morrer. E com isso, você vai ficando mais velho. Então, hoje se descobriu uma enzima chamada telomerase. Essa enzima, ela impede que essas células envelheçam, porque impede que aquelas contas vão sendo encurtadas até chegar ao telômero e a célula morre. Ela impede a morte da célula e, com isso, ela retarda o envelhecimento. Então, é uma medicina que tem uma importância, principalmente na geriatria, né? A medicina dos implantes artificiais. Hoje, nós estamos na era da inteligência artificial e existe cada vez mais o organismo vai recebendo prótese. É prótese no cérebro, é prótese no ouvido, é prótese no olho,
é prótese na válvula cardíaca, é prótese na marca-passo, é prótese nos vasos, prótese endovasculares, é prótese no pênis, é prótese na articulação. Né? Então, o indivíduo vai se tornando biológico artificial. Né? Está aí na tela do computador, mostrando que o indivíduo vai se tornando biológico artificial, o que se chama de Bionomic Man ou o nome daquele, o homem dos 6 milhões Cyborg. Hein? Cyborg. Cyborg. Não, Cyberman, também chamado. Não? Então, essa medicina dos implantes artificiais, ela tem aspectos ético-legais, quer dizer, porque, por exemplo, na nossa área, você colocar à torto e à direito próteses e chips no cérebro, eu não sei até que ponto isso é permitido pela ética. Nós já temos a experiência da lobotomia lá atrás, que quando começou a fazer, fizemos milhares de lobotomia no mundo e transformava o indivíduo, às vezes, num ser, vamos dizer assim, com anomia, sem emoção, transformava um indivíduo quase que num vegetal. Né? Então, só em 2008 se criou a disciplina de neuroética. O avanço da medicina é rápido, mas a da legislação, né, de normas que tracem, né, aspectos éticos, às vezes são muito demorados. Então, por exemplo, se pode colocar uma prótese no cérebro para suprimir a tristeza, para tratar a depressão. Até aí tudo bem. Para diminuir o apetite, até aí também tudo bem. Para tratar transtorno do movimento, até aí tudo bem. Mas pode colocar isso. Quem garante que você não pode colocar através de nanorobô no futuro, não precisa abrir a cabeça do indivíduo, um chip para tornar a pessoa mais agressiva, a pessoa violenta, para ir para um fronte na guerra? Não? Quer dizer, então, existem limites éticos que impedem, né, que você vá transformando o ser humano num bionic man, o que se chama transhumanismo. Você vai desumanizando o ser biológico, né? Através de próteses artificiais. Medicina baseada em evidências. Esse é um paradigma da medicina muito citado e diz que não existe medicina de bom ato médico que não seja baseado em evidência. Isso é uma falácia. A medicina baseada em evidência, ela tem um lugar no ato médico, mas em determinadas doenças. Por exemplo, é uma medicina baseada em estatística, e a estatística, às vezes, vale mais pelo que ela oculta do que pelo que ela mostra. Então, é baseada em meta-análise, dados estatísticos, estudos randomizados. Né? Só que o ser humano é único. Quer dizer, por exemplo, você tem uma doença, lúpus eritematoso sistêmico. Ele pode se apresentar de uma maneira num paciente, de outra maneira no outro paciente. A evolução pode ser péssima num paciente, não tão péssima em outro paciente, e assim com todas as doenças. Então, aquelas doenças que você pode aplicar um protocolo, né? A medicina baseada em evidências, que já entra na medicina digital, né? Medicina baseada em dados, que levam à evidência,
ela é importante. Por exemplo, você tem um protocolo para tratar infarto agudo do miocárdio. Tudo bem, você aplica aquele protocolo, medicina baseada em evidência. Você tem um protocolo para tratar acidente vascular cerebral isquêmico. Você aplica o protocolo, medicina baseada em evidência. Aí ela é uma medicina que ajuda muito. Entretanto, ela não pode ser usada de modo indiscriminado, porque cada indivíduo é ímpar, não existe segunda edição, nem clone, nem gêmeo idêntico reage de modo igual perante estímulo do meio. O indivíduo é subproduto dos seus genomas e fatores ambientais. Enquanto ele for humano, vai ser assim. Agora, se ele virar um ser mais artificial que humano, aí eu não posso fazer uma previsão. Não? Então, mas a medicina baseada em evidência tem o seu lugar na medicina, desde que bem aplicada. A nanomedicina é mais futurologia do que medicina. A nanotecnologia, de um modo geral. O que a nanotecnologia faz? Ela trata a matéria, ela manipula a matéria em nível molecular e atômico. E ela pega um átomo, ela pega uma matéria e, através do nanomontador, ela corta esses átomos e faz outra molécula. Então, ela pode fazer qualquer molécula, teoricamente. Né? O montador universal ainda não existe. Se prevê que a nanomedicina e a nanotecnologia vá evoluir muito de 2020, nós estamos em 2020, até 2050, porque a nanomedicina ela vai fazer até comida, vai acabar até, se prevê que vai acabar com a fome no mundo, vai pegar um monte de lixo e fazer um bom cardápio. Né? Então, se isso se materializar, é possível que sim, a nanomedicina ela foi prevista por um prêmio Nobel de Física chamado Feynman, foi um grande físico. Ele achava que até no espaço quântico você podia manipular as estruturas subatômicas. Porque a nanomedicina, você pode embutir um computador com a nanomedicina numa chave. Não é? Você embute um computador num celular. Você pode embutir numa chave, né? Num prego. Né? Quer dizer, seria um microcomputador. Né? Então, o que a nanomedicina prevê? A nanomedicina prevê o seguinte: você tem nanorobôs. Esses nanorobôs são microscópicos. Né? Você faz nanorobôs que podem ser injetados na veia para combater uma doença, por exemplo, como uma encefalite viral, que vai lá destruir o vírus que está causando o herpesvírus, o vírus da raiva, seja lá qual for o vírus, né? Que está causando o vírus do sarampo, que está causando lá a encefalite. Né? Você vai combater o vírus. Né? Um exército de nanorobôs. Ou esse nanorobô ele pode fazer até nanocirurgia, até no DNA. Você injeta o nanorobô, ele vai lá no DNA e ele faz uma cirurgia, não deixa cicatriz, não deixa nada, faz átomo por átomo. Isso é uma previsão, não é uma realidade ainda. Né? Então, a nanomedicina ainda o grande X da questão é você ter um montador universal. Aliás, muito a propósito dos tempos que nós estamos vivendo, um cientista da computação, lá atrás, em 1970, ele, chamado Bill Joy, ele publicou um artigo na revista Wired, uma revista sobre ciência da computação.
que escandalizou a comunidade de cientistas da computação da época. O nome do artigo, em português, traduzindo, é Nós não precisamos do futuro. Ele diz que a humanidade está correndo risco de ser eliminada da face da Terra. E pode ser por 3 motivos. Primeiro motivo, não controlar um micro-organismo em laboratório. Existem especulações, né, de que esse coronavírus, novo coronavírus, porque coronavírus é um conjunto de vírus, de diferentes comportamentos, que esse novo coronavírus, o Covid-19, escapou de um laboratório chinês. Se é fake ou é realidade, eu não sei. Mas quem disse isso tem um prestígio, chama-se Montagnier. O Montagnier é um francês que ganhou o Nobel de Medicina lá atrás, porque ele foi o primeiro a descrever o HIV. E ele teve uma pendência jurídica com o Roberto Gallo, que é um cientista americano. Então, os Estados Unidos achavam que o Gallo que tinha descoberto o HIV. E a França, que o Montagnier, no fim, essa foi para um organismo internacional e a França ganhou, né? Então, na realidade, quem descreveu o HIV foi o Montagnier. E o Montagnier levantou essa hipótese que esse vírus escapou de um laboratório chinês. Então, foi uma previsão feita lá atrás por esse cientista da computação. A segunda causa é a nanomedicina. Porque esses nanorobôs, eles se autorreplicam. Por exemplo, existem nanofábricas dentro de um organismo biológico. Nós temos nanorobôs que fabricam substância viva. Então, nossas células são nanofábricas, né? Você precisa colocar isso na máquina, que ainda não existe. Mas quando colocar, um dia vai ser possível colocar, né? Que a tecnologia avança de modo exponencial. Você pode, esses nanorobôs podem se desregular e se autorreplicar, e serão trilhões e trilhões de nanorobôs que podem comer a toda a Terra. Ele solta uma gosma cinzenta, pode acabar com a vida da humanidade, né? E o terceiro é a robótica. O robô pode ficar tão inteligente que de escravo ele passa a ser senhor. O Erich Fromm, que foi um grande psicanalista e filósofo da escola de Frankfurt, na Alemanha, ele dizia o seguinte: antigamente nós corríamos o risco de ser um escravo e no futuro nós corremos o risco de ser um robô. Então, o robô, ou nós não vamos nos transformar em robô, porque vamos cruzar com o robô, pela inteligência artificial, o robô que vai no futuro ter uma inteligência sobre-humana, maior que a inteligência humana, ele vai dominar a Terra, né? Vai ser hegemônico, né? E o ser humano vai ser uma espécie de animal doméstico. Então, essa nanotecnologia, né, também é chamado, isso aqui estilizado aqui, é um montador que agarra uma célula aqui, uma hemácia, né, uma célula do sangue, e corta em essa molécula em vários átomos e faz outra molécula. Esse é o objetivo da nanotecnologia. Aqui, nanotecnologia, o admirável mundo novo. Cortou aí embaixo. Medicina translacional. O que será a medicina translacional? Eu já expliquei lá atrás. Aquilo que o Pasteur já fazia. Nós precisamos de um Pasteur urgentemente para ver se inventa
uma solução para o coronavírus, né? Então, a medicina translacional é aquela medicina que rapidamente ela resolve um problema médico, ela dá solução para um problema médico, né? Ou cura ou estabiliza uma doença. É a medicina da bancada à clínica, né? Essa medicina já existe, né? Às vezes se faz rapidamente um medicamento para uma doença que não tem cura, não tem tratamento, mas ela ainda precisa. A medicina translacional, que também é chamada, porque existe ciência básica e ciência aplicada. O Pasteur diz que existe a aplicação da ciência. Esse negócio de ciência básica é bobagem, não? A medicina translacional ela depende muito de um conhecimento transdisciplinar. Para você avançar no conhecimento, é muito importante que uma pesquisa seja feita por profissionais de várias áreas, porque hoje a ciência está muito segmentada. O indivíduo é um super especialista em alguma coisa. Ele é microcultíssimo e macroignorante. Então, quando você faz uma pesquisa médica, você coloca, às vezes, o médico, o biólogo, o geneticista, o engenheiro e etc. Nós falamos em seres bioengenheirados na biotecnologia. A biotecnologia hoje confunde o ser humano com a máquina. Então, a medicina translacional depende muito disso. Esse é um livro que eu receito para vocês, Pilares da Medicina, a construção da medicina pelos seus pioneiros. Mas ele dá muito valor, é um livro, ele já está superado em alguma coisa, ele dá muito valor à medicina baseada em evidência. Ele acha que é o máximo. Ele é um cardiologista gaúcho. Mas o último paradigma da medicina é a medicina baseada na pessoa. Que se vale muito da genética. Então, porque cada pessoa tem um organismo diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Existe um quimioterápico para câncer de estômago, carcinoma de estômago. Este quimioterápico ele é bem tolerado, com poucos efeitos colaterais, pelos orientais, pelos japoneses, pelos chineses. Mas se você usar no caucasiano, no ocidental, ele pode ser até letal. Então, as pessoas não são iguais. A farmacogenômica mostra isso muito bem. Então, esse é o último paradigma da medicina, é a farmacogenômica, a genética, os biomarcadores, marcadores para câncer, tratamento do câncer, etc., tudo através da genética. Então, a genética embute efeitos colaterais também, porque isso sempre é uma arma de dois gumes. Se o sigilo genético tem que ser mantido, mas as empresas seguradoras, os governos, os estados, às vezes querem uma política de Estado totalitário, às vezes ter um mapa genético do indivíduo, para ver o que vai acontecer com aquele indivíduo. A seguradora pode, no futuro, requerer para aquele que deseja se filiar seguradora de saúde, se esse indivíduo tem predisposição para certas doenças genéticas, ou se às vezes não é só predisposição, se ele tem um gene dominante e se ele vai ter uma doença no futuro. Isso quebrar, chama-se discriminação genética, é antiético. Então, por isso que existe a filosofia. A filosofia é que baliza a ciência.
Você tem a filosofia da ciência, você tem a filosofia da mente. O que pode ser feito já, às vezes não deve ser feito, porque vai contra a ética e a bioética, que é a ética da vida. Eu espero ter contribuído para passar uma mensagem sobre os paradigmas da medicina. Agora estou à disposição, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário, nós estamos abertos. O Oswaldo Couto, professor, pergunta sobre o teste farmacogenético para auxiliar a prescrição de alguns pacientes que respondem mal a medicamentos. A farmacogenômica, a genética ainda está num estágio, a genética tem que avançar muito, inclusive a terapia gênica, que até pouco tempo, porque o genoma foi decodificado em 2003, que acabou, foram mais ou menos 25 mil genes, né, decodificados. Para você decodificar o cérebro, você pode colocar o genoma em 1 gigabyte. Se você decodificar o cérebro pelo conectoma, pelas conexões, você vai precisar de 1 trilhão de gigabytes de diferença. Então, quando foi decodificado o genoma, primeiro na França, mas depois nos Estados Unidos foi mais rápido. Na França, eles fizeram mais completo. Houve uma grande euforia. Mas nós estamos em 2020 e a genética é muito bom para diagnóstico, mas para o doente não interessa o diagnóstico. Às vezes, sim, você faz o aconselhamento genético, tudo isso. Mas para curar doenças genéticas instaladas, não tinha nada. Hoje nós temos já a terapia gênica. A farmacogenômica, que é a consideração do Oswaldo. A farmacogenômica é um exame ainda caro. Custa R$7.000. Tá? Certos laboratórios em São Paulo já fazem. Ela serve para mostrar os efeitos colaterais daquele remédio, né? E até efeitos adversos, porque efeito colateral é efeito de adaptação. Efeito adverso, às vezes, é efeito estrutural. Se você faz uma hepatopatia, você pode danar a vida da pessoa. Depois é só um transplante. Né? E a farmacogenômica serve também para verificar o receptor daquele remédio, o qual é o mais... por exemplo, vamos citar aqui a depressão do humor. Qual o remédio mais indicado para aquele deprimido? Porque hoje é uma roleta russa, é um salto no escuro. É por tentativas. Você tem um cardápio de antidepressivos, né, desde os tricíclicos até os inibidores da serotonina, da recaptação da serotonina, enfim, todos aqueles que nós temos hoje na neurologia, na psicofarmacologia, você tem um cardápio enorme. Né? Então, às vezes, por intuição, você tem um insight. Bom, esse indivíduo tem um pouquinho de ansiedade, tem depressão ansiosa, talvez um tricíclico vá bem. Né? Esse indivíduo não pode tomar tricíclico porque ele tem taquicardia, ele tem uma arritmia, então tem alguns elementos que nos orientam. Mas ainda é pouco. A farmacogenômica vai além, ela te dá elementos mais precisos, biológicos. O que o senhor acha da telemedicina como um paradigma? A telemedicina, eu acho que é uma medicina importante, ela tem um lugar na medicina. Por exemplo, agora, na época do coronavírus, já está se usando a telemedicina e o paciente conversa com o médico, né, pela telemedicina, e dá o que ele está sentindo, e ele pode orientar o paciente. Mas lá atrás, antes de surgir a pandemia,
a epidemia que virou pandemia, agora é pandemônio, né? O Conselho Federal de Medicina, de uma maneira autocrática, eu não diria monocrática, porque tem mais de um conselheiro lá em Brasília, né? De uma maneira autocrática, decidiu implantar a telemedicina no Brasil. Primeiro, é muito complicado. Um país de dimensão continental não está informatizado. Se for um país como a Estônia, que tem 500 mil habitantes e é altamente informatizado, é ótimo. É ruim porque, às vezes, sofre a ciberguerra, né? Uma invasão pela cyberwar. A Estônia sofreu isso lá atrás. Mas a telemedicina ela pode ser útil. Por exemplo, o Einstein tem um programa de telemedicina que eu chamo Brasil Profundo. O Brasil dos grotões, das caatingas, do cerrado, da zona da mata. Tal. Se você conversar com o médico, você pode orientar o médico, tá certo? Quer dizer, que está lá, um clínico geral, lá num pequeno município lá do Brasil Profundo. Aí você orienta, conversa tal. Então, é uma medicina que tem um certo valor. Agora, você fazer a telemedicina só com o paciente, sem a presença do paciente, pelo menos na primeira consulta, eu acho que nós não temos tecnologia para isso. Eu acho que a anamnese, o exame físico, às vezes o olho no olho, às vezes um gesto, às vezes uma entonação de voz, presencialmente, é muito importante. É muito importante para você fazer a sua hipótese diagnóstica. Então, o meio tecnológico é um meio frio. A medicina, voltando à medicina do sobrenatural, lá que eu comecei, aquele paradigma do sobrenatural. A medicina tem muito de sobrenatural. Quer dizer, você vê pessoas que são curadas, entre aspas, através de espiritismo, de gurus. Esse João de Deus, ele recebeu pessoas importantes. O Luiz Roberto Barroso, que é um ministro que eu admiro, inteligente, do Supremo, um dos poucos, né? Ele se tratou, ele disse isso, eu estou só fulanizando, gente, não estou sendo antiético, porque isso foi uma entrevista que ele deu às páginas amarelas da revista Veja, perguntaram para ele, ele diz, não, eu realmente estive no João de Deus 2 vezes, não sei porque eu tinha um carcinoma, acho que era de esôfago, mas ele fez um tratamento convencional. Eu acredito que ele ficou bom, não acredito, tenho certeza que ele ficou bom por causa do tratamento convencional, mas ele foi no João de Deus. Então, às vezes, o médico tem essa função. A relação médico-paciente, ela infunde tanta confiança no paciente que esse aspecto da medicina sobrenatural acaba sendo internalizado na pessoa do médico, não do guru espiritual, não do feiticeiro, sacerdote, exorcista, chame lá benzedeira, chame lá do que quiser, mãe de santo, né? Excelente. Pedro Moreira? Pedro Moreira. Professor, o senhor está me escutando bem? Hein, professor, o senhor está me escutando? Deixa eu ligar o áudio aqui. Está me escutando bem agora? Agora tá. Hein, Mário? Agora tá. Estamos escutando bem, Pedro. Pode falar. Bom, primeiro eu queria me congratular com o Mário pela iniciativa de trazer o senhor para dar essa.
ao senhor porque o senhor é um homem de sorte. Porque se o senhor tivesse a época do Vesalius, o senhor ia ser submetido a uma craniotomia e iam verificar que o senhor tem circunvolução demais. Mais do que o ser normal. O senhor tem mais circunvoluções cerebrais do que uma pessoa normal. Obrigado, Pedro. É bondade sua. É que eu já sou um homem idoso, então já passei por muita. Mas eu queria dar uma sugestão para o senhor e para o Mário Pérez. Uma vez eu vi uma aula do professor num congresso da Sociedade de Cefaleia, que ele falou sobre dor. Eu acho que ele deveria repetir essa aula, porque o pessoal mais jovem... Ela está num projeto, viu, Pedro? Uma aula, a dor e a natureza humana. Ela está num projeto, eu tenho essa aula em um PowerPoint, e eu vou conversar com o Mário, nós vamos colocar aí numa série de palestras que a gente vai... Nós temos aí uma lista de 15 palestras, viu, Pedro? E a ideia de fazer essas comunicações aí quinzenais, e depois a gente edita o vídeo e põe no YouTube. Que maravilha! E meus parabéns, professor. É sempre um prazer ver o senhor ensinando a gente. E o senhor devia ser proibido de morrer. Obrigado, Pedro. Eu tenho uma ideia de você. Você, para mim, é um grande estudioso da cefaleia no idoso, né? É isso? Alguns dizem que eu só falo sexo, né? Você está em Niterói ou no Rio de Janeiro? Não, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu trabalho na Universidade Federal de Niterói. Niterói. Eu tinha ideia que você morava em Niterói também. Você trabalha na universidade? Exatamente. Você continua lá? Isso. Continuo até o fim desse ano, professor. Depois eu me aposento. Você se aposenta, né? Você se aposenta pro forma, mas continua estudando medicina, né? Eu continuo tentando saber... Não deixa da gente. Eu continuo tentando saber medicina, né, professor? A medicina... Mas, de qualquer maneira, foi um prazer enorme ver o senhor. Mário, meus parabéns, com sinceridade, foi uma iniciativa maravilhosa. Obrigado, Pedro. Bom, vamos despedir? Bom, gente, eu agradeço a todos que ficaram atentos. Eu abusei um pouco do horário, né? Mas eu acho que repensar a medicina desde a antiguidade até a era contemporânea, a era digital, é importante porque muita coisa que se faz lá atrás ainda é importante, né? A própria medicina psicossomática, ela praticamente começa lá na antiguidade, né? Certamente o paciente às vezes melhora através de procedimentos que atingem o biológico e o emocional, o psicológico, né? Verdade. Uma boa noite a todos e até a próxima. Espero que seja breve. Com certeza. Com certeza. Boa noite, professor Savito. Aqui é o Helder falando. Quem? É o Helder falando, nós nos conversamos ontem. Tudo bem, Helder? Tudo em ordem? Tudo jóia. Parabéns pela aula do senhor aí, muito boa mesmo. Tá? Eu queria dar uma... Você sabe que eu fiquei... Eu até hoje, como eu estou em quarentena,
eu dei uma revisada numa aula que eu dei há muitos anos atrás em Porto Alegre, num congresso de cefaleia, Gramado, perdão, Gramado, que é o Rio Grande do Sul, né? Eu dei uma aula sobre filosofia com humor. Eu me lembro dessa aula, eu estava lá. Ah, você estava lá? Estava. O pessoal, na época, gostou muito, porque Sim. O senhor foi aplaudido de pé, eu me lembro. Para desopilar o fígado. Sim. E é muito feliz de eu estar aqui, na presença da aula do senhor, principalmente, e de duas referências na minha vida, né? Que é o professor Pedro Moreira e o senhor, como eu já disse, que quando eu li O Cérebro e Suas Vertentes, inclusive eu encontrei o livro ontem, Mestre Sanvito. E espero que o senhor autografe ele para mim um dia, com certeza. E também me é muito feliz estar aqui com o professor Pedro, que é uma grande referência na minha vida também. Ok, Helder, que bom você estava aí como ouvinte e agora está participando dessa conexão. Muito obrigado pela sua... Nada, eu que agradeço. Suas palavras. Nós que agradecemos. Ô, Helder, depois Diga, Mário. a gente vai pondo nos canais da sociedade, né? Sim, com certeza. Essas aulas, né? Com certeza. Vou postar no YouTube, editar o vídeo aí e a gente vai fazer uma série bacana aí. Com certeza. Legal. Obrigado, pessoal. Tá, uma boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos.